Todo ano, por volta do dia 8 de agosto, começa a circular a ideia do chamado Portal de Leão, ou Lionsgate, um momento em que o Sol estaria alinhado com a estrela Sirius e com a Terra, supostamente abrindo um portal energético para receber códigos de luz e acessar frequências mais elevadas. Mas será que isso é verdade mesmo ou um monte de besteira? E os outros portais? E as horas que a gente vê iguais no relógio? O que elas significam de verdade? Se você estiver vendo esse vídeo às 11h11, será que isso pode ser um sinal? Esse vídeo está saindo aqui hoje, dia 6 de agosto, e daqui a 2 dias é o Portal de Leão, ou Lionsgate. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essas e outras ideias, e como elas se difundiram no nosso entendimento coletivo. Vamos entender o que elas têm de verdade e o que não passa de uma confusão. Vamos falar sobre julgamento e discernimento e sobre como criar bases sólidas para que a gente possa consumir informações e entender o que de fato é pra gente e o que não passa de besteiras sendo repetidas por aí por quem quer se sentir dono da verdade ou te vender alguma cura ou sabedoria a respeito. Eu sou a Renascimento e nesse canal nós falamos sobre espiritualidade de uma forma madura e inteligente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Nesse vídeo, a gente vai começar falando um pouquinho sobre pensamento coletivo, e aí vamos falar sobre os portais e o significado das horas com números iguais. A gente também vai falar sobre a ideia de seres de luz extraterrestres que vêm nos trazer informações nesses portais. E daí a gente vai falar então sobre o 8 do 8, o Portal do Leão, ou Lionsgate. No final desse vídeo, eu vou te dar ferramentas importantes para você entender como, quando você escuta esse tipo de narrativa, você pode entender por você mesmo se aquilo é verdade ou não. Sempre que a gente vê algo sendo repetido em muitos lugares por pessoas que parecem confiáveis, a gente começa a entender aquilo como verdade. Hoje em dia, a gente tá louco atrás do nosso propósito de vida, buscando as curas que a gente precisa e tentando nos conectar com seres que alguém disse pra gente que estão aqui para nos ajudar. A gente faz isso entre portais energéticos, prestando atenção nos tumultos que os eclipses trazem, nos conectando com os nossos amigos quando eles mandam mensagem pra gente às 11h11. Mas o que nisso tudo é realmente verdade e o que são delírios coletivos com os quais a gente concordou em concordar? Os pensamentos coletivos são extremamente poderosos, porque eles moldam a forma como a gente percebe a realidade. Desde tempos antigos, grupos humanos desenvolveram crenças compartilhadas, que ajudavam na coesão social, seja em rituais religiosos, tradições culturais ou normas morais. No entanto, quando essas crenças não são questionadas, elas podem levar a comportamentos irracionais ou até mesmo prejudiciais. Um exemplo clássico disso é o efeito manada, que ocorre quando as pessoas seguem a maioria sem avaliar criticamente a informação. Esse fenômeno pode ser visto sempre que a gente olha para coletivos que se reúnem em torno de ideias comuns, seja grupos políticos, seja bolhas espirituais ou em comportamento de multidões em situações de pânico. O efeito manada foi amplamente estudado na psicologia social. Um dos experimentos mais conhecidos é o de Solomon Asch, na década de 50, onde participantes eram levados a concordar com respostas claramente erradas apenas porque a maioria das pessoas ao redor dizia a mesma coisa. Esse fenômeno leva esse nome se referindo a uma manada de elefantes que começa a correr na savana, não porque todos avistaram o mesmo perigo, mas porque um deles avistou, começou a correr e todos os outros começaram a seguir. Já que um estava fazendo, é melhor você correr também. Esse experimento ilustra como a pressão do grupo pode suprimir o discernimento individual. No contexto da espiritualidade, quando a gente vê muitas pessoas falando sobre portais energéticos ou seres de luz, a gente pode sentir que duvidar disso nos tornaria excluídos ou menos sabidos, menos evoluídos. Isso faz com que ideias infundadas se espalhem rapidamente, sem qualquer análise crítica. Outro fator que fortalece o pensamento coletivo é o viés da confirmação, que nos faz buscar informações que reforcem as nossas crenças e ignorar as informações que as contradizem.
Se uma pessoa acredita fortemente que datas como 22/2 ou 10/10 possuem um significado espiritual especial, ela tenderá a perceber eventos na sua vida que confirmem essa crença, ignorando que desarmonias emocionais podem ocorrer em qualquer outro dia do ano. Isso cria um ciclo onde cada experiência reforça ainda mais a ideia coletiva, tornando essa ideia aparentemente indiscutível. Além disso, há o fenômeno da ilusão da verdade, ou a falácia de repetição, onde quanto mais uma informação é repetida, mais as pessoas passam a acreditar nela. Isso acontece muito porque o cérebro humano tende a confundir familiaridade com veracidade, como as famigeradas fake news que invadiram a política nos últimos anos. Falando em política, essa é uma bolha na qual a gente pode observar fortemente o poder do pensamento coletivo. Quantas ideias a gente não foi ensinado a comprar nos últimos anos, porque se a gente não aceita elas, a gente está marginalizando determinado grupo ou sendo preconceituosos com algo fora do nosso lugar de fala. Assim, quando a ideia de que, por exemplo, os portais energéticos impactam a nossa vibração, quando essa ideia é repetida por diversos terapeutas e influenciadores, ela se solidifica como um fato, mesmo sem nenhuma evidência concreta. Esse efeito ele pode ser amplificado pelo algoritmo das redes sociais, que nos expõe repetidamente a conteúdos que reforçam as nossas crenças, porque são parecidos com outros conteúdos que a gente busca ou já buscou. Os pensamentos coletivos também afetam como a gente se percebe dentro de um grupo. Existe um desejo natural humano de pertencimento. E muitas vezes a gente adota certas ideias apenas para não se sentir excluídos. Em comunidades espirituais, assim como na política, por exemplo, isso pode criar uma mentalidade de nós contra eles, onde quem questiona a narrativa dominante é visto como não desperto ou desconectado da verdade. Isso limita a capacidade de reflexão crítica e transforma a espiritualidade, nesse caso, em um espaço onde o dogmatismo moderno se disfarça de liberdade de pensamento. No final, entender como os pensamentos coletivos nos influenciam é essencial para a gente desenvolver discernimento. Isso não significa rejeitar toda ideia que é compartilhada, mas aprender a analisá-las com uma visão mais clara, baseada na experiência pessoal e na observação. Questionar não é sinônimo de negar a espiritualidade, mas de tornar ela mais autêntica e mais enraizada. E quando a gente faz isso, a gente abre espaço para nos conectarmos melhor com o nosso sentir e escutar melhor a nossa intuição e o nosso saber interno. A crença de que determinadas datas possuem um significado energético especial tem raízes na numerologia e na forma como o nosso cérebro detecta padrões. Desde a antiguidade, os seres humanos atribuem significados a números e ciclos, o que faz sentido dentro de algumas tradições culturais e espirituais. No entanto, a popularização dessa ideia na espiritualidade moderna transformou o que antes eram símbolos em verdades absolutas, levando muitas pessoas a acreditarem que em datas como 22/2, 3/3, 9/9, 10/10, portais energéticos se abrem e alteram a nossa vibração, ou eles se abrem para que a gente possa receber informações do além. O problema disso surge quando essa crença começa a influenciar a nossa percepção da realidade. Quando muitas pessoas compartilham a expectativa de que essas datas trazem mudanças emocionais e espirituais, cria-se um efeito psicológico chamado de profecia autorrealizável. Isso significa que quando você espera sentir algo diferente, o seu próprio cérebro induz sensações que confirmam essa expectativa. Assim, desarmonias emocionais que poderiam ocorrer em qualquer outro momento são interpretadas como resultado desse tal portal. Além disso, essa narrativa é frequentemente reforçada por terapeutas multidimensionais e influenciadores espirituais que validam essas experiências, criando um ciclo onde cada novo relato fortalece a crença coletiva. Muitas vezes a gente recebe explicações genéricas como as energias estão mais intensas hoje, ou se você está sentindo algum desconforto é porque você está sendo ajustado energeticamente.
Essas explicações, elas impedem que as pessoas investiguem suas próprias emoções de uma forma mais profunda e conectada com elas mesmas, e terceiriza essa explicação a discursos alheios. Essa terceirização do nosso autoconhecimento para forças externas, às vezes impede a gente de fazer uma autoobservação mais verdadeira. Números repetidos, como 11 do 11 ou 22 do 2, são visualmente chamativos e ativam o reconhecimento de padrões do cérebro. E daí se ouve muito falar que nessas datas abrem-se portais para recebermos códigos de luz que alguma falange de seres nos envia ou alguma coisa assim. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O calendário gregoriano, esse que a gente usa, não é nada além de uma convenção social e fiscal. A palavra calendário vem do grego calendarium, que significa livro de contas, e foi criada exatamente para a gente ter ciclos fiscais definidos. O ano precisa ter algum tipo de marcação para se poder cobrar impostos, medir rentabilidade e diversas outras coisas. Daí o ano termina num frenesi, e logo no início de janeiro já está todo mundo quebrando as promessas que fez e não conseguindo criar nenhuma mudança significativa para a própria vida. Porque a gente está esperando por mudanças baseadas numa criação humana para a cobrança de impostos, e não baseada no fim ou no início de algum ciclo natural. Geralmente, essa mudança fiscal vem no meio de um ciclo lunar que não condiz exatamente com novas energias. Por isso que diversos povos, como os chineses, os maias, os hebreus e outros, optam por uma diferente marcação do tempo. Eles usam calendários mais relacionados com ciclos da natureza. Daí, imagina o extraterrestre lá, sei lá, em qual planeta. Você acha que ele usa o mesmo calendário que você para no dia 22 do 2, às 2h22, ele descer aqui e te enviar alguma informação específica? Se você não tem uma ligação ainda com a espiritualidade, se você ainda não se descobriu um bruxinho, uma bruxinha, não tem ainda essa vocação espiritual, mas tem visto números iguais, isso significa que a sua espiritualidade está te chamando. Eu tive um professor que uma vez ele estava conversando com a gente e ele olhou no relógio e era justamente uma hora com os números iguais. 11h11, 2h22, não lembro. E aí ele falou o horário e aí ele disse assim: "E vocês sabem o que isso significa?" E aí todo mundo parou para prestar atenção. E aí ele falou: "Absolutamente nada." E a verdade é que muito tem se falado sobre as horas com números iguais. Mas, de novo, esse horário ele é pautado numa dinâmica de dividir o dia que não convém com a realidade da natureza. A natureza, ela não tem um ciclo de 24 horas exatas. Essa foi uma criação humana para a gente poder definir um horário para as coisas, para as nossas reuniões, para a gente dormir ou para o que quer que seja. Estudos sobre viés cognitivo mostram que quando a gente presta atenção a alguma coisa com frequência, a gente tem a ilusão de que essa coisa aparece mais vezes do que ela aparece de verdade. E isso reforça a nossa crença na importância dela. Outro ponto crítico dessa narrativa é como ela pode desviar o foco dos nossos processos internos reais. Ao atribuir estados emocionais a um portal energético externo, muitas pessoas deixam de questionar outros fatores, como questões psicológicas não resolvidas ou outras influências celestes e do ambiente. Assim, a espiritualidade passa a ser usada como uma explicação simplificada para complexidades humanas que exigiriam a uma abordagem mais profunda e individualizada. Questionar essas crenças não significa negar a espiritualidade, mas sim trazer um olhar mais consciente e crítico sobre como a gente constrói as nossas percepções. O verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando a gente aprende a diferenciar a nossa intuição genuína de padrões condicionados pelo pensamento coletivo.
permitindo uma conexão mais autêntica com a nossa própria experiência e com o mundo ao nosso redor. A ideia de seres extraterrestres auxiliando a humanidade não é uma ideia nova. Desde as primeiras civilizações, há registros de divindades que vieram dos céus para ensinar ou guiar os humanos. No entanto, o fenômeno moderno de seres de luz e mestres estelares cresceu junto com o movimento da nova era, especialmente após o boom da ufologia e das canalizações espirituais nas últimas décadas. Essas narrativas muitas vezes prometem um resgate cósmico, um salto quântico de consciência ou uma intervenção extraterrestre que ajudará a humanidade a evoluir. Mas será que essa crença realmente nos fortalece ou apenas nos mantém num estado de espera passiva? O possível problema dessa visão é que ela pode levar as pessoas a uma desconexão progressiva com a Terra. Em vez de olharem para dentro e se reconectarem com os seus próprios ritmos naturais e também da natureza ao nosso redor, muitas pessoas passam a buscar respostas e orientações em planos cada vez mais distantes. Isso cria uma dependência espiritual, onde a evolução não é mais vista como um processo interno, mas como algo que será ativado externamente por essas entidades. Assim como nas religiões tradicionais, onde a gente tem a espera pelo retorno do Messias ou pelo dia do juízo, o discurso dos seres de luz pode reforçar a ideia de que o ser humano não é capaz de evoluir sozinho. Um dia eu escutei de uma cliente que sofria de uma depressão profunda, que, como ela tinha certeza que ela tinha uma família estelar, ela não queria fazer nada, ela só queria esperar ser buscada por essa família. Eu, particularmente, não acredito que exista nenhuma modalidade de autodesenvolvimento, seja ele espiritual, cognitivo, psicológico, que possibilize você não fazer nada enquanto espera pela salvação externa. A natureza inerente da vida é o movimento. Então a gente precisa se mover na vida por meio das nossas escolhas e ações, e também internamente, através dos trabalhos que a gente faz para poder aprender a caminhar melhor na nossa via e nas nossas escolhas. As nossas crenças têm propósito na nossa vida se elas nos impulsionam a agir da melhor forma nela. Não quando nos trazem apatia e falta de vontade em estar nesse plano vivendo a vida que você tem aqui, agora. Eu não estou dizendo que a busca por respostas do cosmo não seja válida, nem que não existe muito valor em você esperar um alinhamento entre o que você sente com o que você observa no externo antes de tomar certas decisões. O problema surge quando essa busca se torna uma fuga da experiência humana. Se a Terra é um espaço de aprendizado, por que a gente deveria se desconectar dela para evoluir? A verdadeira espiritualidade talvez não esteja em buscar mestres entre as estrelas, mas em aprender a ouvir e respeitar os ritmos naturais da existência. O céu pode inspirar, mas é no solo que as sementes germinam. Além disso, existe um viés psicológico importante nesse fenômeno, a necessidade de se sentir especial. Em vez de integrarem a sua espiritualidade na vida cotidiana, elas se perdem em conceitos abstratos sobre vidas passadas em outros planetas e missões de alma grandiosas, que não têm uma aplicabilidade prática na vida que elas estão vivendo agora. Vamos então finalmente falar sobre o Portal de Leão. A história desse portal, como a gente conhece hoje, começou nos anos 90 dentro do movimento da Nova Era. Uma das primeiras pessoas a usar o termo Lionsgate, que significa Portal de Leão, foi o astrólogo esotérico Ray Mardikis, que falava sobre um ciclo de ascensão ligado a Sirius e ao signo de Leão. A ideia foi ganhando força nos círculos espiritualistas e, com o tempo, passou a ser associada à data 8/8, por causa da numerologia do número 8, que representa o infinito, a abundância e o poder pessoal. O que começou como uma metáfora astrológica virou nas redes um tipo de ritual coletivo anual. Mas é importante dizer que esse simbolismo não tem raízes diretas em tradições antigas. Ele é uma construção moderna inspirada livremente em pedaços de outras cosmologias.
Astrologicamente, o que realmente acontece é que o Sol está transitando pelo signo de Leão nesse período, o que ocorre todos os anos entre o fim de julho e o fim de agosto. E astronomicamente, a estrela Sirius volta a aparecer no céu matutino, o chamado nascimento heliacal, entre o fim de julho e meados de agosto, dependendo de onde você está no planeta. Mas o alinhamento exato entre Sol, Terra e Sírius no dia 8/8 não existe de forma fixa, nem tem um respaldo astronômico ou astrológico. O que existe sim é um rico contexto simbólico e histórico em torno dessa época do ano. Os egípcios antigos, por exemplo, observavam com reverência o reaparecimento de Sírius no céu após um período de invisibilidade. Eles chamavam essa estrela de Sopdet e depois associaram seu brilho à deusa Ísis. O nascimento heliacal de Sírius marcava o início do calendário egípcio e coincidiu durante séculos com a cheia do Nilo, um momento de vida nova, de fertilidade, de renascimento. Já os gregos e romanos também observavam essa mesma estrela, mas com outro olhar. Eles chamavam Sírius de Estrela do Cão, por ela estar na constelação do Cão Maior, e criaram o termo Dias do Cão, o período mais quente e desafiador do ano, marcado por doenças, secas, colheitas arruinadas, agitação, comportamentos extremos. Sirius, somada ao brilho do sol, era vista como uma presença excessiva, quase opressiva. Outras culturas também marcaram esse tempo do ano. Na tradição védica, Sirius é associada a Svana, uma figura ligada à virtude e à fidelidade. No sul da Índia, especialmente no calendário tamil, o mês Javani, que começa em meados de agosto, é regido pelo signo de Leão e ligado à força vital, ao fogo interno e à fertilidade. No Oriente, os chineses antigos conheciam Sirius como Tianlang, a estrela do lobo celestial, mencionada em registros como o Jinshu, do século VII. Eles a viam como um presságio de movimento militar ou invasão, e localizada ao sudeste da mansão lunar Jin. Essa mansão, por sua vez, estava associada à administração das águas e aos grandes rios, um ponto sensível no calendário agrícola tradicional. Por volta do que seria o início de agosto, que não é medido dessa forma no calendário antigo, os tratados clássicos marcam o início do termo solar Likyu, descrito no Zhou e no Huanjin Neijin como a transição em que o Yang começa a recuar e o Yin começa a crescer, não como um portal energético, mas como uma mudança no ciclo vital da natureza e do corpo humano. Essa época era compreendida como um momento de preparação, onde o cultivo da energia passava da expansão para o recolhimento. Então, sim, existe algo importante nesse período, algo que várias culturas perceberam, uma virada no ciclo. Mas não é um portal no dia 8/8, como a gente passou a entender. Eu mesma já me conectei profundamente com esse simbolismo, já fiz rituais, já me alinhei com essa ideia de portal. E embora hoje eu veja com mais clareza que esse dia específico foi escolhido muito mais por convenção do que por alguma exatidão celeste, eu ainda reconheço que essa época do ano tem uma força própria. Não por causa de um número bonito no calendário, mas porque existe uma inteligência nos ciclos, uma mudança real no céu, nas marés, no corpo, no campo energético. E talvez o que esteja pedindo passagem não seja um portal vindo de fora, mas algo mais antigo, mais silencioso, que nos habita entre o céu e a terra. A espiritualidade moderna tem se tornado cada vez mais acelerada, seguindo o mesmo ritmo frenético do mundo contemporâneo. Muitas pessoas querem atingir estados elevados de consciência rapidamente, sem passar pelos processos naturais de aprendizado e amadurecimento. Isso se reflete na busca incessante por ativações energéticas, retiros transformadores e técnicas que prometem desbloquear dons espirituais instantaneamente. A gente já falou um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, em que a gente debateu se a gente está aqui para se iluminar.
E também nesse outro vídeo em que eu falei um pouco sobre o jovem místico e os problemas da falta de integração de ideias espirituais sutis na vida material prática. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição aqui para vocês e a gente ainda vai falar bem mais sobre esse assunto de outras formas. Mas hoje eu quero questionar se a evolução espiritual pode ser acelerada, como se fosse um aplicativo que a gente baixa no celular. Um dos principais problemas dessa obsessão pelo progresso espiritual rápido é que ele se torna uma forma de fuga. Em vez de enfrentar as suas sombras, seus traumas e os seus processos internos, muitas pessoas tentam saltar diretamente para estados de iluminação. Isso pode gerar uma espiritualidade superficial, onde há muita informação, mas pouca integração real. A pessoa pode conhecer termos como ascensão, quinta dimensão e expansão da consciência, mas na prática ela continua reagindo aos desafios da vida da mesma maneira de sempre. A gente está obcecado com a nossa cura, mas a verdade é que provavelmente nós não sabemos o que isso significa de verdade. A gente tem uma ideia de que a cura é igual a uma completa resolução do nosso problema. Mas muitas vezes o processo pelo qual a gente passa, revelando aquele aspecto em nós para nós mesmos e descobrindo as suas profundezas, os seus gatilhos e tudo o que o compõe, é a própria cura já acontecendo. Muitas vezes a gente precisa nos despir do que a gente pensa sobre algo para poder expandir os nossos horizontes o suficiente e ver as coisas de uma nova forma e perspectiva. A neurociência já demonstrou que o aprendizado profundo requer tempo e repetição. O cérebro precisa consolidar novas conexões neurais para que uma mudança real aconteça. Isso significa que não existe uma transformação espiritual genuína sem prática constante e experiência vivida. Pular etapas pode até gerar uma sensação temporária de euforia, mas dificilmente levará a mudanças estruturais na psique e na vida material. Além disso, a obsessão pelo progresso rápido pode gerar frustração e comparação. Se a pessoa sente que não está avançando no mesmo ritmo que outros, ela pode começar a questionar se tem alguma coisa de errado com ela. Isso cria um novo tipo de sofrimento, uma ansiedade espiritual. A busca por evolução se torna um fardo, uma obrigação de estar sempre em estados elevados, sem espaço para aceitar a própria humanidade. A verdadeira transformação espiritual acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas diárias, na forma como a gente lida com os desafios e na forma como a gente se relaciona uns com os outros. Não há atalhos para a maturidade emocional. Em vez de procurar pílulas mágicas para a iluminação, talvez a resposta esteja em desacelerar, observar e permitir que o próprio caminho nos transforme. Diante de tantas crenças coletivas que nos influenciam, a pergunta que fica é: como desenvolver um discernimento real? O primeiro passo é cultivar a capacidade de questionar sem cair no extremo do ceticismo. Questionar não significa rejeitar tudo, mas sim investigar, testar e sentir o que realmente faz sentido para você. A dúvida saudável é uma ferramenta essencial para evitar cair em ilusões coletivas. Hoje em dia, nós somos ensinados que o julgamento é uma coisa negativa, mas a gente precisa ter cuidado para que isso não nos tire a nossa capacidade de discernimento. A gente precisa ter discernimento na vida para julgar o que é bom e o que não é bom para a gente, o que nos parece certo e o que não parece. Essa ideia da nova era de aceitar tudo, todas as crenças e ideias, muitas vezes tolhe a nossa capacidade crítica de olhar para algo que não faz sentido nenhum e nos sentir no direito de pensar assim. Você tem o direito de achar que determinados pensamentos, crenças, falas são irreais ou simplesmente uma grande besteira. E você tem o direito de olhar para algo e sentir que aquilo não condiz com o que você quer na sua vida. Uma boa estratégia é observar padrões. Muitas ideias seguem ciclos previsíveis. Uma nova teoria surge, se espalha rapidamente, cria um fervor coletivo e depois de um tempo é substituída por outra.
Quando uma crença se espalha de forma intensa, sem espaço para o questionamento, isso pode ser um alerta de que a gente está lidando com um pensamento coletivo e não com uma verdade absoluta. Outro ponto essencial é se reconectar com a natureza e com o nosso próprio corpo. A mente é influenciável, mas o corpo ele não mente. Se uma prática ou crença espiritual está gerando mais ansiedade do que paz, mais confusão do que clareza, talvez seja a hora de reavaliá-la. Observar os ritmos naturais também pode ajudar a desenvolver um senso mais orgânico de espiritualidade, baseado na experiência direta e não em conceitos externos. A prática da contemplação e do silêncio também é uma ferramenta poderosa. O excesso de informações e estímulos pode dificultar o nosso discernimento. Muitas vezes a gente segue ideias apenas porque elas estão sendo repetidas constantemente, sem nem perceber o quanto a gente está sendo influenciado. Criar momentos de silêncio e de reflexão pode nos ajudar a identificar quais pensamentos são realmente nossos e quais foram absorvidos do coletivo. Por fim, é fundamental lembrar que a espiritualidade é um caminho pessoal. Nenhum mestre, guru ou ser de luz pode fazer esse trabalho por você. A autonomia espiritual se constrói na prática diária, na observação crítica e na disposição para aprender com a vida. O discernimento não é sobre rejeitar tudo, mas sobre desenvolver um olhar mais lúcido para diferenciar o que tem valor daquilo que é apenas um delírio coletivo passageiro. Chegar até aqui é um convite à coragem de pensar por si. Em um mundo onde as ideias se espalham na velocidade de um clique, manter o discernimento vivo é um verdadeiro ato de resistência. Não se trata de desacreditar de tudo, mas de aprender a diferenciar o que vem de uma experiência genuína daquilo que é apenas uma repetição inconsciente de um pensamento coletivo. A espiritualidade não precisa ser uma fuga da realidade. Ela pode ser, e talvez ela precise ser, um mergulho mais profundo. Não há problema em você se interessar por portais, por seres de luz, por práticas que te tragam sentido. O risco existe quando essas crenças tomam o lugar da sua presença, da sua escuta interna, da sua conexão com a terra, com o seu corpo e com a vida como ela é. A verdadeira evolução espiritual não acontece nos grandes discursos, mas na honestidade de olhar para si mesmo com mais verdade e menos ilusão. Cada vez que você entrega seu poder de discernir ao coletivo, você se afasta da sua própria sabedoria. E não existe iluminação possível que ignore isso. Despertar não é ver o que todo mundo vê, é ter coragem de olhar para o que ninguém está olhando. É por isso que, às vezes, o caminho mais silencioso é o mais revolucionário. Então, se alguma coisa que foi dita aqui te provocou, te fez pensar diferente ou até questionar o que você tem acreditado, ótimo! Esse vídeo não é sobre te dar respostas, mas é sobre te lembrar que você pode e deve encontrá-las por si. Que talvez o seu maior portal não esteja no céu ou em uma data mágica, mas no instante em que você decide voltar para si com presença e responsabilidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também pode estar perdido no meio desse barulho. Me conta nos comentários, em que momento você percebeu que estava seguindo algo só porque todo mundo estava seguindo também? Não deixa de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.